Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Provérbios do capítulo 10 ao capítulo 12. Muitos acreditam que o livro de Provérbios, até o capítulo 9, seria uma introdução, possivelmente de um editor que não se revela no correr do livro, que teria tido acesso aos provérbios de Salomão e fez uma espécie de resumo para servir como introdução para esse livro. E a partir do capítulo 10, temos a apresentação desses provérbios registrados pelo filho de Davi, menos os últimos 2 capítulos, mas veremos isso no devido tempo, permitindo o Senhor. É mais provável que alguém tenha registrado o que Salomão disse e depois esse material foi utilizado para a confecção do livro que nós temos na Bíblia. Dificilmente Salomão seria o autor do livro no que diz respeito a escrever propriamente o texto, mas é considerado autor por ser citado em suas falas, em seus pensamentos, em suas observações, na maior parte do livro. Por isso, então, o livro é tido como Provérbios de Salomão, pois os provérbios são dele realmente. Agora, escrever pode ser que alguém tenha ouvido ele falando e anotou, e esse material foi sendo juntado ao longo do tempo, e alguém, com acesso a esse material, fez a confecção do livro como um todo para termos como temos na Bíblia. A partir deste capítulo 10 da porção de hoje, o primeiro da porção de leitura de hoje, o desafio para essa mensagem completa é ainda maior, pois praticamente cada versículo poderia render ou uma pequena meditação ou até mesmo uma grande mensagem, onde a maior parte dos textos deste ponto para frente, deste capítulo 10 para frente, utiliza uma técnica chamada paralelismo. Combina palavras ou frases com significados equivalentes para criar um padrão definido de comparação entre bom e melhor, ruim e péssimo e, na maioria das vezes, entre algo bom e algo ruim. Faz o paralelo entre situações para poder fazer avaliações nesse sentido. Dessa forma, eu já registro que o meu entendimento diante do chamado para essa sequência de mensagens nesse nosso desafio de leitura da Bíblia é tentar sim resumir cada capítulo, mas sempre será muito importante fazer a leitura, dar atenção realmente para essa parte do desafio que é a leitura da Bíblia. E claro, permitindo o Senhor, ainda poderemos ter uma sequência de mensagens apenas a respeito do livro de Provérbios, fazendo as divisões, quer por cada versículo, quando for o caso, ou até mesmo juntando os temas variados e unindo os versículos que tratam de assuntos iguais, de mesmo tema, e assim, se nos permitir o Senhor, ainda teremos essa sequência de mensagens. No capítulo 10, então, começando a falar sobre cada capítulo, encontramos muitas lições preciosas. Aprendemos que o filho tolo ou preguiçoso causa tristeza para sua mãe, enquanto o sábio e trabalhador é motivo de alegria para ela. Ou que o homem é até livre da punição por causa da sua inocência, mas não se deve abusar disso e estar sempre metido em problemas, fazendo parecer que tem alguma coisa errada ou que está no caminho do erro a todo tempo. Por ser inocente, ele pode ser absolvido, claro, mas não se deve estar o tempo todo no meio disso. Não se deve abusar dessa possibilidade. Ainda temos que o preguiçoso empobrece, enquanto o que trabalha com inteligência prospera. Você conhece alguém agressivo em suas palavras, sempre com uma frase ou uma atitude estúpida e até insensata, e que muitos acabam gostando ou repercutindo? Estar num dia ruim ou responder de forma dura por conta de um assunto que anda chateando é uma coisa, e isso já deve ser evitado. Mas fazer isso sempre é caminho do ímpio. Provérbios nos mostra isso. Da pessoa que não tem comunhão com Deus. É caminho de uma pessoa que não tem comunhão com Deus. Precisamos tomar cuidado com esse caminho.
pode parecer engraçado, até pode parecer ter razão diante de algumas argumentações que são feitas, mas o fim desse caminho é a perdição. Não se deve estar assim o tempo todo. Como eu disse, num dia ruim ou por conta de um assunto que está chateando, às vezes acontece e isso já deve ser evitado por aquele que teme ao Senhor. Agora, o tempo todo, isso não. Isso é caminho do tolo, é caminho do ímpio, e esse caminho deve ser evitado para buscar realmente a orientação com o Senhor. O coração sábio aprende e aceita o ensino. Ele aceita a correção, a possibilidade de mudar alguma coisa. Claro, sempre buscando a vontade do Senhor, e não qualquer coisa. Mudar só porque o outro não gosta, não. Nós mudamos porque entendemos que aquele caminho está errado de acordo com a vontade do Senhor e começamos a nos acertar diante da vontade do Senhor. E aí, esse que tem um coração assim, disposto a aceitar o ensino, ele faz isso na sua vida, nas suas atitudes diárias, e tudo o que ele faz prospera, pode prosperar, tem caminho para haver uma prosperidade no sentido de ter resultados favoráveis. Já falamos em outra mensagem que às vezes essa prosperidade pode ser apenas abençoar alguém específico que sabe que aquilo foi ótimo, que aquele caminho foi o caminho do que deveria ser feito de fato, e talvez outras pessoas nem notem, mas aquele que foi abençoado saberá que o Senhor cuidou da vida dele por conta daquele caminho. Isso já é prosperidade. A gente pensa em prosperidade só quando se tem muitos resultados ou quando muitas pessoas reconhecem, quando na verdade, se nós fizermos aquilo que é a vontade do Senhor mesmo, pode ser um talento só, desde que ele seja multiplicado, 2, não precisa ser sempre 5, pode ser 2. E até aquele que tinha recebido 1 naquela parábola lá no Evangelho, se ele tivesse feito a sua parte, também teria resultados mesmo que diferentes em relação ao que recebeu mais ou que recebeu menos. Não é essa a matemática do reino, a grande quantidade. Claro que é muito bom ter bons resultados e muitos resultados, mas não é essa a matemática do reino, desde que nós estejamos fazendo as coisas de acordo com a vontade do Senhor e estejamos prosperando naquele caminho, mesmo que seja para abençoar uma pessoa que tem necessidade naquela direção na qual nós estamos desenvolvendo a vontade do Senhor. A atitude do coração que aceita a correção é uma atitude de submissão à sabedoria. E aí faz essa pessoa ter o conhecimento das coisas do Senhor, da vontade do Senhor, e até o reconhecimento do cuidado do Senhor. E consegue ter até mais do que precisa, e nesse caso, tendo mais do que precisa, deve ajudar o próximo. Sempre, é claro, tendo mais, mesmo dando muito. O texto até diz que mesmo dando mais, pode até ter mais. E a ter no mínimo também o mínimo necessário. Isso já é prosperidade diante do Senhor, ter aquilo que de fato é necessário. O tolo, aquele que não aceita a correção, ele prefere acreditar que é tudo sorte ou a sua própria capacidade. E nunca reconhece a ação do Senhor. E mesmo que tente guardar alguma coisa, pode até perder mesmo tentando se precaver e ter alguma coisa guardada. Para os tolos, estão reservados o sofrimento e a ruína. Por isso a sabedoria convida ao arrependimento. O capítulo 11 nos apresenta ideias de personalidades, onde vemos uma série de tipos de pessoas e o que podem ter como recompensa dependendo da vida que levarem. Basicamente, é claro, trata com 2 modelos, o justo e o ímpio. O sofrimento e a vida tranquila podem ser realidade para todas as pessoas. Mas o justo espera o melhor da parte do Senhor, mesmo nos dias de sofrimento. E o ímpio, para ter isso, precisa se arrepender e terá consequências das suas escolhas se ele não se arrepender e buscar a vontade do Senhor. Ainda que por um momento esteja tudo em ordem, vai enfrentar dificuldades ao longo do tempo. Ainda que por um tempo pareça ter alegrias e que acha que está tudo em ordem,
ainda assim vai ter consequências diante das suas escolhas se for pelo caminho do ímpio. Alegrias e tristezas são realidade para todas as pessoas. Mas chegará o dia em que o justo receberá o melhor da parte do Senhor, quer nos nossos dias, quer na eternidade, onde a situação fica definitiva. Há preciosas promessas para os justos que buscam na sabedoria e na vontade do Senhor viver da melhor forma, viver de acordo com o desejo do Senhor. Na angústia, esses serão ajudados e libertos até mesmo desses momentos de angústia, podendo ter na caminhada a possibilidade de ser poupados em algumas situações com livramentos mesmo, nem passando pela dificuldade, tendo um livramento da parte do Senhor. Já o ímpio é o oposto do justo. Suas atitudes más o levarão à ruína. Seus desejos são maus, não vê vantagem em temer a Deus e sua herança é de fato o juízo. Pode até dizer que acredita em alguma coisa, mas se avaliarmos com cuidado a forma como vive, nós podemos descobrir pelos frutos que não é exatamente assim. Uma coisa é imaginar diante do que nós pensamos as coisas e aí condenar ou absolver. Muitas vezes se pensa só em condenar, mas absolver aquele que não deveria ser absolvido também é errado, tanto quanto condenar aquele que não deveria ser condenado. Provérbios trata disso. E isso, ficar imaginando, é julgamento. Mas observar o que a pessoa faz é ver os frutos, para notar se o que ela diz acreditar é confirmado com suas ações. Julgamento não se deve fazer agora. Ver os frutos, Jesus recomenda que nós façamos. Para terminar por hoje, falando agora sobre o capítulo 12 de Provérbios, nós vemos que ele nos mostra conselhos diversos da sabedoria, pensando em disciplina, correção, em reconhecer que precisa aprender, fala sobre humildade para avaliar e também corrigir com base na vontade do Senhor o que for necessário corrigir. Alguns podem querer que façamos uma correção para agir como eles preferem, mas se a vontade do Senhor não for confirmada nessa sugestão, nós devemos fugir desse caminho. Não devemos nos preocupar em agradar as pessoas e fazer o que elas acham melhor. Pode até parecer bom, mas o melhor mesmo é seguir o conselho que nos leva a corrigir algo, levando em conta a vontade do Senhor. A sabedoria nos convida a construir a casa sobre os fundamentos que ela mesma preparou. Ela, a sabedoria, preparou. Assim, teremos uma construção sólida, um projeto bem estabelecido, confirmado debaixo da vontade do Senhor. E sempre seguindo essa vontade. Esse deve ser o nosso objetivo. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.